Muito bem, então só deixa eu escrever lá a integral. O que eu vou escrever, entra mais aluno, eu tenho que admitir. Acho que agora deu uma pausa, vamos lá. Então, essa é a integral que nós vamos resolver. A integral não, o cálculo, tá? Porque são duas integrais. Vai ser difícil? Não, vai ser de boa. Então, olhem lá. Não sei se está dando para entender isso aqui. Aqui, ó, esse L que aparece embaixo, tá? Aqui também poderia ser, ao invés de ser de 0 até L, só aparecer um L. Significa que é a integral de linha. A outra que está representada ali do lado é uma integral de área. É uma outra forma de falar a mesma coisa. Então, tá. Então, vamos lá. A parte de cima, beleza, vamos substituir pelos valores. Vamos lá. Integral de linha. Então, de linha do quê? Da onde está variando o meu carregamento distribuído? Vocês já sabem, a gente já falou, é de 0 até 2. Do quê? De x vezes w de x. Quem que é w de x mesmo? 60 vezes x ao quadrado. Isso, 60x ao quadrado. E o dx é um termo intrínseco ali da integral, né? Ele tem que estar junto. Podia ser dy, mas daí seria um outro problema. Não nesse caso, tá? Mas o que eu quero dizer é que a integral ela sempre está acompanhada ali de um termo diferencial. Pode ser dx, dy, dθ, d, o que seja lá o que for. E embaixo? Olhem lá embaixo, o que está escrito lá? Integral de w de x dx. A gente já fez esse cálculo. Não é exatamente a mesma coisa que a gente fez lá em cima, ó. Nessa equação aqui, ó, integral de w de x dx. É Certo? 160, então. Exatamente. É a força resultante. Perfeito. 160. Certo? É a própria força resultante. Então, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Tá? Essa é a definição, a equação que escrevi ali é a definição, tá? Mas na prática é o que a gente fez ali, substitui pelo resultado, pronto, não tem erro. Mas a parte de cima, a gente vai ter que calcular, não vai dar para fugir, tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá, como que eu resolvo a parte de cima? Vocês podem me dar uma dica ali? Tira 60 e faz 2 integrais de x. Isso, então tira o 60 da integral, vai ficar a integral de 0 até 2 do quê? O que fica aqui dentro da integral? X Só x? dx. Só isso aqui? Quadrado? X ao quadrado? Será que é só x ao quadrado? Ah, não posso fazer x ao cubo porque acho que eles não estão multiplicando. Ah, eles estão multiplicando sim. Tá assim, ó. Né? É que a gente não coloca aquele pontinho. Então, o que eu tenho aqui, ó? O 60, ele vazou, foi lá para fora. Mas o que ficou aqui dentro? X vezes x ao quadrado. X vezes x ao quadrado é? X ao cubo. Isso, soma os expoentes. Pronto. Vocês sabem resolver essa integral de boa, né? Então, vamos lá. Quanto que é a integral de x ao cubo? X a quarta sobre 4. Exato, é fácil, né? Então, ó, ficou aqui, ó, x a quarta sobre 4. Avaliado naquele intervalo lá, de 0 até 2. Beleza, e embaixo 160. Então, vamos tentar... vai ficar meio grandinho aqui, mas não dá nada. Então, vamos lá. Posso até, talvez, cortar esse 0 com esse 0? Não. Cortar o quê? Não posso cortar esse cara com esse cara, eu acho. Porque aqui está 60 vezes x a quarta sobre 4. Deixa só uma coisinha aqui, tá? Que eu estou me atentando. Divididos por 160 sobre 1. Então, se eu fosse fazer inversa, só um pouquinho, tá? Só estou dando uma pensadinha aqui. Vezes a inversa, 160 sobre 1, 1 sobre 160, né? Então daria para cortar sim. Dá para cortar esse 0 com esse 0. Então, volts. Só estava raciocinando aqui, gente. Para não fazer cagada, né? Então, dá para cortar aquele 0 ali. Se você já flagrou antes, parabéns. Eu tive aqui que dar uma pensadinha.
Então, fica 6 sobre 16. Vocês entenderam cortar o zero ali? Não? Não? É porque os dois estão multiplicados por 10. É, basicamente sim, pode ser. Essa analogia, né? Ó, 6 vezes 10 divididos por 10. 10 divididos por 10 não altera a equação, né? Porque dá 1. Então, se eu multiplico aqui a parte de cima dá 60, se eu multiplico a parte de baixo dá 160. Então, eu posso cortar, né? Tudo bem? Uhum. Não sei se compliquei mais falando, mas é verdade, porque os dois estão sendo multiplicados por 10, tá? É a regra do zero. Se você tem 100 dividido por 10, dá 10, porque você mata os zeros, né? Exatamente. É que Não só tem que aqui problema foi a matar zero. inversa, né? Como era um número menor sobre um número maior, daí ficou um pouquinho diferente, mas exatamente, tipo, você tem 100 divididos por 10, você pode matar o zero. Fica 10. Só que aqui era ao contrário, era como se fosse 10 divididos por 100. Então, mata aqui. Tá? Enfim, gente. Dá para cortar, se não quiser cortar, não corta, não dá nada. Dá para resolver do mesmo jeito. Tá, continuando lá, o x à quarta. O que eu vou fazer agora? Hã? Substitui os limites. Exato, substitui os limites. Então, o primeiro é o 2. Então, vai ficar 2 à quarta sobre 4. Opa, 4 ficou meio esquisito. Sobre 4. Não é 24, tá? É 2 na quarta. Menos, sempre tem que ter esse menos por causa do teorema fundamental do cálculo. 0 à quarta sobre 4. Se você já flagrou lá que o segundo termo ia dar 0, você nem precisava escrever isso aqui, tá? Eu só escrevo por fim didático para vocês estudarem. Estudarem, né, gente? Então, fica o seguinte, lá, ó. Na parte de cima fica 6, que multiplica 2 na quarta. 16. 16. Então, fica 16 divididos por 4, que dá? 4. 4. Easy. Divididos por 16. 6 vezes 4. 4. 6 vezes 4? 24. 24. 24 divididos por 16 tem um número de boas aqui. Quanto que dá? 1,5. 1,5. Ah, deixa eu escrever de outra cor. Tá resolvido, tá, gente? A gente terminou aqui o cálculo. Dá 1,5. Então, traduzindo aqui, x, a posição onde eu vou inserir essa força resultante na viga é no comprimento dela de 1,5 metro. Então, mais ou menos aqui no desenho, já baixo ali de volta para vocês, seria assim, sei lá, vou colocar uma cor, tentar mudar um pouco aqui. Mais ou menos aqui, por exemplo. Então, aqui eu tenho 160 newtons numa posição de 1,5 metro. Fazer esse desenho ali para ficar bonitinho. Então, aqui está o x, aqui está o w de x. A minha função é meio que parabólica aqui. Então, a minha carga distribuída está mais ou menos aqui, em 160 newtons, a 1,5 metro de distância do ponto zero. Pronto, substituímos aquela carga distribuída por uma força resultante e descobrimos qual que é o ponto que eu vou substituir ela. Ficou claro ali, gente? Legal? Viu como é fácil? Vocês acharam difícil, gente? Não, achei fácil. É tranquilo, né? De boa. Eu já falei, não vai cair na prova. Mas para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. É lógico que se a sua função for cabulosa, vai ser mais complicado de integrar, né? Mas no nosso caso, se tivesse uma situação dessas, você joga no software. Vai lá no Wolfram Alpha e resolve esse negócio, tá? Eu já peguei exemplos desse livro, que eu não dou em sala de aula, porque eu coloquei no Wolfram Alpha, rapaz, mano, dava 2 linhas o resultado. Imagine! Que loucura é essa? Fazer uma integral lá e dar um resultado de 2 linhas, vocês não iam entender bolhufas, né? Uma integral totalmente complexa de resolver. Mas então, como eu falei, o conceito é fácil. A função que pode ser um pouquinho difícil. No nosso caso ali, 60x², fácil demais resolver,
tá? Mas não vai cair na prova para vocês resolverem uma integral. O que importou aqui para nós foi o conceito de que a força resultante, ela é a área debaixo da curva. E a gente vai usar isso no próximo exemplo. Ok, gente? Brava, né? Vamos para o segundo exemplo. Olhem lá. Calcule... Ah, não, deixa eu colocar no... Ai. No slide, porque tá mais bonito. Tá, mas eu tenho que colocar aqui na tela cheia. Agora sim. Muito bem. Então, esse já foi. Deixa eu passar ele aqui. Tá lá, ó. Calcule a intensidade e a posição da força resultante equivalente do carregamento distribuído mostrado na figura, em relação à origem da viga. Bem dizer, o exemplo o enunciado é igual ao outro. O que mudou? Mudou a função ali. Gente, ele não dá lá a função, sei lá, no caso ali ele tem uma reta, né? E ela está um pouco deslocada em relação ao eixo Y, ela está um pouco para cima. Ele não deu essa função. Tá, mas a gente consegue resolver? Consegue. Por quê? Porque a força resultante, ela é a área debaixo da curva, ou seja, debaixo desse carregamento distribuído. Consigo calcular a área debaixo daquele carregamento distribuído? O que vocês acham? Ah, você consegue, então. Consegue, mas vocês também conseguem. Deve dar. Como que eu faço isso? Bom, vocês conseguem pensar ali que tipo de figuras a gente tem naquele desenho ali da carga distribuída? Retângulos. Tem um retângulo. Tem mais uma outra figura? A gente podia dividir. Isso, a gente podia dividir essa carga distribuída em duas figuras. Vamos lá, a gente tem um triângulo ali e a gente tem um retângulo. Fácil, gente, é só calcular a área desses caras. Mole, beleza? Entenderam aqui? Tudo bem? O que a gente fez? Pegou as figuras as geometrias que estão ali debaixo daquela carga distribuída. Quanto menor o número, poderia separar em, sei lá, 2 retângulos, 3 triângulos. Poderia, mas vai te dar mais trabalho. Sempre pegue ali um mínimo de figuras possíveis para facilitar, tá? Muito bem, então vamos lá, agora sim, vamos para o OneNote, porque a gente já dividiu esse cara em duas figuras. Tá lá, ó. Muito bem. Quando a gente tem um retângulo, o centroide do retângulo, vocês já sabem, ele fica no meio. E do triângulo, a gente chegou até a comentar isso na aula sobre centroide. E eu acho que a gente fez o cálculo para um triângulo, que deu uma integral lá que a gente resolveu. Então, para um triângulo, é base sobre 3, ok? O centroide. Vocês se lembram disso? É altura sobre 3, né? Isso. Agora, se fosse na altura, no caso a gente não vai mexer com a altura, porque a altura ela já é a carga distribuída. A gente quer saber a posição em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y, não importa, porque é o valor da carga. Só em relação ao eixo X. Base sobre 3. Mas sim, se for calcular o centroide de uma peça, daí sim seria altura sobre 3. Essa base sobre 3, gente, tem um ponto importante dela aqui. Então, deixa eu só dar uma ampliada aqui no desenho. Então, olhando aqui ó, o nosso triângulo, essa base sobre 3, ela é sempre em relação à altura do triângulo, tá? Eu sempre vou medir ela em relação à altura. Ok? Então, aqui eu tenho base sobre 3. Se for um triângulo posicionado da forma que está esse outro aqui, ó. Opa, foi demais. Vai ser a mesma ideia, sempre em relação à altura. Então, a altura do triângulo está aqui, ó. Então, agora eu tiro esse
valor aqui, ó, em relação sempre à altura do triângulo. Ficou claro isso para vocês, gente? Uhum. Que essa medida é tirada a partir da altura do triângulo, tá? Por quê? Porque se você mantesse a mesma ideia do caso, do primeiro caso, se você falasse assim, não, é sempre em relação ao lado esquerdo, né? Por exemplo. Daí você ia estar tirando essa medida aqui, ó. Você ia falar que é aqui, ó, base sobre 3. Mas não é aqui, cara. É aqui, ó. É sempre em relação à altura. É esse outro valor. Senão você ia estar traçando aqui a força resultante, não tá certo isso aqui não. Tá? Mas enfim, essa dica que eu dei, sempre em relação à altura do triângulo. Com isso, a gente resolve com o pé nas costas esse exemplo. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a força resultante é o que mesmo? Ela é o quê? Debaixo da curva? Área. Isso. Então, vamos chamar aqui de, sei lá, essa aqui vai ser a nossa figura 1, como a gente separou em duas, só para nomear, e aqui a 2, tá? O triângulo vai ser a figura 1. Então, a força resultante 1, ela é igual à área daquele triângulo. Como é que é a área de um triângulo retângulo? Professor, vai lá, como que a gente divisiu ele mesmo? Ah, tá, não, eu não tava olhando pra tela. Agora que eu tô separado. Tá? Dividiu lá. Figura 1 é o triângulo. Como é que é a área de um triângulo retângulo? Não é a base vezes a altura dividida por 10? É, exatamente isso. Então, vamos lá. Base vezes altura divididos por 2. Qual que é a base desse triângulo? 9. 9. Agora, prestem atenção. Não se precipitem. Qual que é a altura desse triângulo? Prestem atenção. Não vai ser 100. Não vai ser 100. Metade? Vai Quanto? ser bem a metade. Vai ser bem a Metade? metade. Exato. Por que que vai ser bem a metade? Porque lá na ponta ela tá 50. Exato, verdade. porque do outro lado está 50. Não é porque o desenho está mostrando ali que é na metade. Porque aqui é 50. Então, a altura desse retângulo, já dando um spoiler lá para o próximo cálculo, a altura desse retângulo é 50. E a altura desse triângulo, se tudo aqui vale 100, 100 menos 50 dá 50. Então, vocês falaram certo. Mas está associado com as duas figuras esse resultado. Então, ficou 50. A altura do triângulo é 50, esse pedacinho aqui. Divididos por 2. Então, vamos lá, continha de cabeça, 9 vezes 50. 450. 450 divididos por 2. 225. Exatamente. Viu? 225. Qual que é a unidade? Qual que é a unidade de força nesse exercício? Kilonewton. Quilonewton, exato. Digamos assim, o quilo não é unidade, tá? É um operador que indica 1000. E o newton é a unidade, tá? Então, o quilo é como se eu estivesse escrevendo ali vezes 1000. Mas beleza, enfim. Essa Mas daí é a intensidade, né, professor? Vocês falaram certo. A gente tem que escrever quilonewton. Muito bem, agora vamos lá. A posição. Vamos mexer na posição agora. X barra 1. Posição do centroide daquele triângulo. Como é que eu calculo mesmo? De um triângulo? Base divididos por 3. Exato. Então, a base, como a gente já falou, é 9 divididos por 3. Isso vai dar 3. Centroide, posição. Qual que é a unidade? Metros? Metros, perfeito. Nesse exemplo está em metros. Então, o x1 barra 3 metros. Perfeito. Está em relação à altura do triângulo, então não tem erro, né? Desenhando de outra cor aqui, só para representar, a gente fez aqui, ó, o FR1. Opa, ele desce até embaixo, tá? FR1. E ele está aqui na posição de 3 metros. Então a gente vai colocar duas intensidades, duas posições e depois fazer o que? Depois fazer a resultante total e o centroide total. Exato. Quanto maior o número de figuras do problema, mais trabalhoso ele vai ficar. Mas é tranquilo os cálculos, né? Vamos para a segunda figura, FR2. Vamos lá. Força resultante 2 é a área da segunda figura. Qual que é a área da segunda figura? Várias vezes lá. Base vezes altura, que é 9 vezes 50. 9 vezes 50. Perfeito. O resultado, então, é? Eu tenho 50.
450. FR2, 450 quilonewtons. Easy, né? E a posição mais fácil ainda. Qual que é o centroide daquele retângulo? No meio. No meio. Então, é base sobre 2. Traduzindo, base sobre 2. A base do retângulo, como a gente já calculou, é 9. 9 divididos por 2 dá 4,5, né? No meio, metade daquele comprimento, 4,5. E agora... Ah, deixa eu fazer o desenho antes de calcular a resultante final ali, né? Vou colocar azulzinho. Então, o meio aqui está mais ou menos aqui. Deu 4... Bom, vou escrever igual está lá. FR2. A posição aqui. 4,5. Beleza, tem esses dois caras. Para eu calcular a força resultante, ó, calculei das duas figuras, mas agora eu quero calcular a total. Como é que eu faço? Uma mais a outra? Exato. Fácil demais, só somar as duas. Beleza. Então, a força resultante, ela é o somatório das forças resultantes. Então, vai ser o FR1 mais o FR2. Quanto que dá isso? Dá 675. 675. Exato. FR é igual 225 mais 450, 675. Quilonewton. Oi? Quilonewton. Quilonewton. E o centroide? O centroide não dá para somar, não. A gente tem uma equação para esse cara. Então, fazendo uma analogia com o exercício anterior, ele vai ser somatório dos centroides vezes a área, ou vezes os FRs, divididos, no exemplo anterior, esse cara aqui de baixo, ele é a própria força resultante que a gente tinha calculado. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. A força resultante tinha dado 160. Então, embaixo é a força resultante. Vai ser a mesma coisa lá para o nosso probleminha. Então, aqui embaixo é a força resultante. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer ali? Somatório das posições dos centroides vezes sua respectiva força resultante. Vai ficar um negócio aqui, ó. X1 vezes FR1 mais X2 vezes FR2. Fácil demais. Divididos por FR. Então, me ajudem lá. Substituir. Quanto que é o X1? X1 vale 3. 3 vezes FR1, 225. 225. X2, 450. Não, 4,5. 4,5 e daí sim, 450. E o FR? 675. 675. Vamos lá. Gente, por favor, não erre essa conta, hein? Façam lá. Podem fazer exatamente como está escrito ali. Abre parênteses, 3 vezes 225 mais 4,5 vezes 450, fecha parênteses, divide 675. Não é para ter erro nenhum, vai dar o resultado, tá? Eu vou fazer para conferir com vocês. Vai dar 4. 4 cravado? Cravado. 675. Ah, muito bem. 4, né? Deixa eu ver se... Olha lá, dá para ver. 4. 4 metros, que é a unidade de comprimento. Pronto, acabou o exemplo. Vocês acharam muito difícil, gente? Não, gostei. Gostou? Então, ó, só para colocar aqui no desenho a nossa força resultante. Então, ó, 4,5 está aqui na seta azul, 4 vai ser um pouquinho antes, então vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, esse vai ser o FR e a distância aqui, 4 metros. Pronto, resolvido.
Ficou alguma dúvida aí? Não. Todos entenderam, gente? Eu entendi. Entendeu? Esse aí foi gostoso de fazer, foi intuitivo. Isso, então vamos lá. Vou fazer agora um exemplo. Agora vai foder. Não vai não. Vamos lá. Eu vou deixar esse aqui com vocês. Vamos só começar juntos, daí vocês vão falando os resultados à medida que vocês forem calculando. Então, o enunciado é o mesmo, tá? Só muda ali, dá uma floreada ali, falando o suporte de alvenaria, gera distribuição de cargas atuando nas extremidades da viga. Simplifique essas cargas a uma única força resultante e especifique sua localização medida a partir do ponto O. Em resumo, é para a gente fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Calcular a força resultante e achar a posição dela, tá? Olhando esse exemplo, gente, em quantas figuras a gente vai dividir ele? Duas, né? São elas. Retângulo, correto? Estão enxergando aqui um retângulo? Sim. E um triângulo. Vou ver se eu consigo desenhar. Ui, é muito difícil desenhar com essa canetinha. Ai, que desgraça, apagou. Tenho que voltar aqui, ó. Pá, aí. Beleza. Então, vou chamar essa aqui de figura 2. Tanto faz a ordem, tá? Eu só optei para que tá em cima chamar de 1. Beleza. Então, a gente já dividiu juntos. Vamos lá. Agora é com vocês. Calculem lá. FR1. Calcula X1. Depois FR2. E X2. Vão me falando que eu vou dizendo se está certo, tá? Tem diferença se tá, tipo, invertido do outro exercício? Tem. Daí você vai olhar essa figura aqui, ó. Assim, vou te explicar um pouquinho melhor. Quem que falou? Desculpa. Matheus. Matheus, imaginei que era o Matheus. Ó, o triângulo pode estar assim, ou pode estar assim. Digamos que é o mesmo triângulo, tá? Só espelhado. Aqui a diferença, nenhuma. Os dois, em relação à altura, vai dar um base sobre 3. Beleza? Em relação aqui, ó, ao lado esquerdo. Ou ele pode estar assim, né? Ou espelhadinho aqui, ó. No caso nosso é esse aqui, né? Daí, também base sobre 3, só que em relação à altura. Então, aqui, ó, base sobre 3. O nosso ponto que a gente está medindo está aqui do lado esquerdo. Então, você vai ter que descobrir essa distância aqui, ó. Capite? Capítulo. Então, tá bom. Então, é em relação à altura que eu calculo o centroide. Mas ele não está pedindo a distância em relação à altura do triângulo. Está pedindo em relação ao ponto O. É o que está no enunciado. Por isso que você precisa daquela distância ali. Tá? Vamos lá. Tentem fazer. Daí eu vou falando aí se vocês O estão... FR1 deu 0,45. 0, 45. não. O 0, não tem que pegar 0,3 vezes o 2,5 menos 1? Não. Não. Porque a primeira figura é aquele retângulo, né? É. Ferrão do retângulo. Certo? Vocês estão vendo que eu Vezes enumerei ela 1,5, como né? 1. Oi? Não é vezes 1,5? Assim? Não, tudo bem. Esse é o triângulo, né, gente? Mas o Não, esse é retângulo... o... O Também? retângulo é a... Qual que é a base do Ah, retângulo? tá fazendo... Porra do caralho. Não, beleza. Aqui tá tudo inverso. É, Começou tá. no 2, o 2 é o Não, é 1. 0,3, então, 0,3. Ah, cara, já vai acabar de novo? Vai ser 0,3, porque é 0,3 vezes 1. Exato, exatamente. Sai daqui. Vamos lá. 0,3 vezes 1. Qual que é a unidade?
Quilonewton por metro. Não, a força é só força. Quilonewton. Quilonewton, isso. Oh, meu Deus. Quilonewton por metro, ele está dizendo força por comprimento. Por isso que é a carga distribuída. Força por um comprimento. Beleza, show. Continuem lá. Qual que é a O X1 posição? vai dar 0,15. Perfeito, viu? Facinho, 0,15. Que é 0,3 divididos por 2. Qual que é a unidade? Metro. Metro. Agora o X2, não, o X2 não. O FR2 é fácil. Vocês já até vão estar se adiantando fazendo ele antes. Mas eu quero saber do X2. O X2 vai ser o que eu quero ver se vocês captaram mesmo. O FR2 vai dar 0,225. Deixa eu ver. 0,3 e Quanto que dá o FR2? 0,225. Perfeito, é exatamente isso. Ó, vai ser a base, que é 0,3. A altura, que é 1,5, né? Porque desconta 2,5 de 1, que dá 1,5, divididos por 2. Não vai esquecer de dividir por 2, porque é a área de um triângulo. Isso dá 0,225 quilonewtons. E o X2? Deixa eu ver aqui. Já sei quanto que dá, vocês sabem? Não, tá lá. Tá, vai ser uma posição, vai ser a base, mesmo dividido por 2, mas negativo. Não, ó. Vou colocar aqui nessa figura, vou dar um zoom ali. Ó, como é que calcula o centroide de um triângulo? Base sobre 3. Não, sobre 2. Não, base sobre 3, tudo bem. Ah, Base sobre sobre 3. 3. Dá Só que, 0,1? só que não dá 0,1. 0,1 também. Por quê? Isso é em relação ao quê? Em relação a qual ponto? Em relação a... Ponto A? Tudo bem, ponto A é o nosso objetivo. Mas esse base sobre 3, ele é sempre em relação à altura do triângulo. Vocês entendem? Sim. Então, essa distância aqui, ó. Beleza. Quanto que é base sobre 3? O resultado vocês já falaram, 0,1, correto? Tá. Mas o que eu quero saber é o X2. O X2 é a distância desse centroide aqui em relação ao ponto O. Isso aqui que é o X2. Não entendi não. Mas por que tem que ser essa distância? Porque ele está falando em relação ao ponto O. Ele não está mas- falando em relação à altura. Se o ponto O tivesse aqui, ó, exemplificando aqui, ó, o Aí ponto O. ia ser- Aí ia ser 0,1. Por quê? Porque eu descobri, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, tudo cinza aqui. Eu descobri a distância do centroide. O centroide passa por essa linha aqui, ó. Então isso aí vai ter que fazer. Essa aqui seria a pontual. distância, se o ponto O tivesse aqui. Mas o ponto O está aqui, ó. Isso Então, aí. eu preciso dessa distância aqui, ó. Dessa linha para o ponto O. Então sempre vai ter que. Quando a altura estiver longe do ponto O, vai ter que fazer esse negócio aí. Vai. Mas vocês têm que entender a lógica. A Então, lógica... 0,3 menos Não. 0,1 menos 0,1? Isso. Essa conta que você tem que fazer. Não, lógica peguei, é- não entendi. A lógica é a seguinte. O centroide de um retângulo, ele é calculado em relação à altura. Aquela formulinha é em relação à altura, certo? Então, ó, o centroide está passando por essa linha aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Base sobre 3. A base é 0,3. 0,3 divididos por 3, 0,1, correto? Então, tá aqui, ó. Eu descobri essa distância, não descobri essa distância? Sim. Certo, Gabriel? Uhum. Beleza. Mas o que eu preciso? Eu preciso do X2. O X2 é em relação ao ponto O. Então, qual que é a distância da linha? Essa linha aqui é a que passa pelo centroide. Qual que é a distância dessa linha para o ponto O? 0,2. 0,2, pronto. Esse é o X2. Por que é 0,2? Porque tudo aqui, ó, vale 0,3. E se esse pedaço aqui vale 0,1, quanto que sobra aqui? 0,2. Então,
não é macete, né? A lógica é o seguinte. Você vai calcular o centroide em relação à altura. Por quê? Porque é a fórmula. Mas daí você vai ter que analisar onde está o teu ponto. Tá? Se teu ponto já está na altura, manda a brasa. Vai dar o 0,1, né? No caso, seria 0,1 negativo, porque o ponto O estaria aqui e ele estaria para o lado esquerdo. Beleza, mas sem problema, 0,1. Agora, como o ponto O está lá do outro lado, né, em relação à altura, não está encostando na altura, daí você tem que dar uma pensadinha ali e verificar qual que é a distância. Ok? Tá. E daí, isso aí vai ser, essa resposta é negativa. Não porque o ponto O está aqui para o lado esquerdo, tá entendendo? Ah, tá. Então Certo, é né? Então, no 0,1. plano cartesiano, como se fosse assim, né? Então, o O está aqui e a distância está para o lado direito, né? Está aqui, ó, 0,2 do centroide, né? Mas se tivesse... É que eu coloquei esse ponto O aqui só para, né, dar um exemplo, mas não é o caso. Não está do lado direito. Que daí Então, se... 0,066. O resultado? Sim, é 0,2. Tá, peraí. Calma lá. Ficou 0,066666. Vocês já calcularam? Vocês estão doidão? Peraí. Peraí que eu não tô nem na tela aqui. Vamos lá. Continuando. Deixa eu puxar um pouquinho. Tá. X2 deu... Então, qual que é o resultado de X2? 0,06666666. Por quê? Não sei. A matemática fez. Ó. Novamente aqui, ó, na figura. Esse pedacinho aqui, base sobre 2, certo? Certo? Sobre 3. 0,1. Vocês chegaram nesse resultado aqui, né? Sim. Beleza. E quanto que vale o X2, então? 0,2. 0,2. Muito bem. Aí, Muito bem. Pô, caralho. Certo? Ó, se esse pedacinho aqui vale 0,1 e tudo vale 0,3, quanto que falta aqui? 0,2, né? A gente já tinha acabado de falar sobre isso. Daí vocês falaram 0,2, daí de repente veio um tal de 0,66, sei lá da onde que veio esse negócio. Não, isso aí é o final. É o final? Dividir. É, Não, divide por dois. calma. Só o X2. X2 vale 0,2, certo? Certo. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só mostrar como que a gente chega nesse resultado. A gente tem a base, que vale 0,3. E a gente tem o base sobre 3, menos base sobre 3. Porque é o centroide do triângulo. Vocês já falaram que é 0,2. Eu vou mostrar que vai dar 0,2 ali. Ó. A base inteira é 0,3. Menos a base é 0,3 divididos por 3. 0,3 divididos por 3 dá 0,1. Então, 0,3 menos 0,1 dá o 0,2 que a gente já falou, tá? Só mostrei como é que a gente chega matematicamente naquilo ali, mas vocês já sacaram pela figura olhando ela que vai dar 0,2 ali. Agora o FR1. FR1, a força resultante. A força resultante é a soma das duas forças ali. Quanto que dá? 0,525. Perfeito. Então, é 0,3 mais 0,225. O FR 0, ixi, vai acabar a aula, mas vamos continuar na próxima. Quilonewtons. Perfeito. E o X? É isso que vocês estão falando que é 0,66666? Não, eu confundi. Eu achei que tinha que dividir 0,2 por 3. Não, porque só o centroide é base sobre 3 em relação à altura. Você achou aquele pedacinho, dá 0,1. Tá, mas aquela é a linha que passa pelo centroide, que eu desenhei aqui, ó. Nossa. Não, pera lá. Não, eu dividi aquele 0,2 por 3. Eu percebi. Não só você, né? Pelo jeito, teve mais gente que fez isso. Mas que diabo? Por que não? Porque vocês, sei lá de onde vocês tiraram que tinha que dividir por 3. O que tem que dividir por 3? A base do triângulo.